Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, como eu falei no último vídeo de preparo de amostras, eu ia fazer um pequeno hiato no canal para melhorar o material, preparar o material sobre métodos de separação. Então essa é a primeira aula do módulo com uma breve introdução à cromatografia. Então pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, isso é muito importante para o canal continuar crescendo e espero que vocês gostem dessa aula. Brevemente, pessoal, o que são os métodos de separação? São métodos físico-químicos de separação de espécies, analitos, por diversos mecanismos. Bem, pessoal, essa é a definição básica. Quais são os mecanismos? Pretendo trazer uma aula exclusiva para esses mecanismos. Isso permite a identificação de espécies em alguns casos, ou seja, uma análise qualitativa, ou até mesmo a quantificação de espécies. Se eu fizer uma curva analítica, por exemplo, eu posso quantificar comparando o sinal de uma série de padrões ao sinal da minha amostra. Tudo bem? E qual a classificação dos métodos de separação? Tem uma principal que se divide os métodos de separação em métodos cromatográficos, que se baseiam na separação dos analitos através da distribuição deles entre duas fases, uma móvel, ou seja, uma que está em movimento, que pode ser líquida, gasosa ou um fluido supercrítico, que eu já falei para vocês na extração supercrítica, e uma estacionária, ou seja, uma que não se mexe, que foi parada, por isso chama estacionária. Pode ser sólida, líquida ou uma fase ligada, que eu já explico o que é. Outra classificação dos métodos de separação são os métodos eletroforéticos, no qual o analito ele se movimenta, ele se separa através da movimentação de íons quando se aplica um campo eletromagnético. Tudo bem? Ou são analitos íons ou compostos ionizáveis. Tudo bem, pessoal? Então pode ser a eletroforese capilar ou a planar em gel. Essa subdivisão da eletroforese, sendo que a planar em gel ainda é subdividida em gel de agarose para determinação de DNA, para separação de DNA, ou gel de poliacrilamida para separação de proteínas. Tudo bem? Eu pretendo trazer, porque a capilar tem mais de uma separação, tá? Enquanto vou trazer uma aula de eletroforese em gel. Tudo bem, pessoal? Mais para frente. Quando se fala em cromatografia, sempre se precisa falar brevemente sobre a escala Mikhail Semyonovich Zev. Acho que assim se fala, não falo russo, gente. Acho que é Mikhail Semyonovich Zev, que é esse cientista aqui. Ele é um botânico russo-italiano. O pai era russo, a mãe era italiana, ele nasceu na Itália, mas ele dividiu seus estudos entre a Rússia e a Itália. Tudo bem? Ele é considerado o pai da cromatografia. Por quê? Ele era um botânico, ele trabalhava com extratos de clorofila de diversas plantas. Enquanto estava filtrando seus extratos, ele observou a formação de anéis de cores diferentes no papel de filtro desses extratos de clorofila. Então ele chegou à conclusão que tinha mais de um composto no extrato que estava provavelmente se separando no papel de filtro. Então foi a primeira concepção de método de separação. Tudo bem? Ele também observou que a quantidade de substâncias extraídas variava de acordo com o solvente empregado. Se ele usava para extrair acetona ou álcool, por exemplo, ele conseguia uma quantidade muito maior de substância extraída, de extrato final, do que quando usava, por exemplo, éter de petróleo, que é um solvente mais apolar. Só que também ele observou que depois de remover, por exemplo, o etanol, fazer extrato etanólico, remove o álcool, ele consegue dissolver totalmente o extrato em éter de petróleo. Então, ele também começou a desconfiar que existiam interações diferentes da matriz com o solvente. Então, ele começou já a entender que existiam solventes de forças diferentes.
Tudo bem, pessoal? Isso também é muito importante para a cromatografia. Outra observação que ele fez, que se ele colocava sólidos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, diferentes, nos extratos, depois removia, ele tinha extração de compostos diferentes e cores diferentes nesses sólidos. E ele começou a chamar isso, a princípio, de adsorção por precipitação. Ele batizou dessa forma, mas depois o nome foi abandonado. Também ele percebeu que isso podia ser feito em colunas. Então, se ele fizesse uma coluna com esses sólidos orgânicos e inorgânicos, ele conseguia ver essas cores diferentes, tudo bem? Ele chamou isso a princípio de filtração por adsorção. Tudo bem? Foi o primeiro nome dado por Svet. Acho que Svet. Desculpa, pessoal, acho que é Svet. Esse foi o primeiro experimento que Svet começou a entender conceitos de cromatografia. O primeiro experimento cromatográfico. Ele tinha aqui, pessoal, uma coluna recheada de carbonato de cálcio e o extrato de éter de petróleo e a mistura dele. Tudo bem? Então ele foi adicionar éter de petróleo através dessa coluna e ele começou a ver a separação das cores do seu extrato. Tudo bem? Então, essa aqui é a primeira coluna cromatográfica reportada na literatura científica. Tudo bem? Por isso que Svet é considerado o pai da cromatografia. Agora, pessoal, por que então é cromatografia? Por causa de Svet. Cromatografia é a junção de duas palavras gregas, chroma, que significa cor, e graph, que significa descrever, ou seja, descreveu as cores presentes no extrato. Tudo bem, pessoal? Mas não foi cromatografia o primeiro nome. Na verdade, foi svetografia. Por quê? Como eu falei, Svet era russo. E Svet, em russo, também significa cor. A grafia é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Então, tentaram batizar duplamente a cromatografia com o nome do autor, né, com o nome do criador, do pai dela, só que com o tempo abandonaram o radical russo e mantiveram o radical grego. Tudo bem? Então, descrição das cores. E muitos de vocês, pessoal, já devem ter visto aquele experimento na escola, na quinta série, na feira de ciências, que o pessoal pegava papel de filtro, né, papel de coador de filtro que usa para fazer café, fazia aquela marca caneta hidrográfica e punha no copinho com álcool, o álcool ia subindo e a cor ia separando, que é um princípio da cromatografia. Então, a gente já viu muitas vezes tem vídeos na internet, nas feiras de ciência, é muito mostrado essa separação das cores da canetinha, da caneta hidrocor. Tudo bem? Então, daí o nome cromatografia, descrição das cores. E qual é a classificação dos métodos cromatográficos, pessoal? Isso é muito importante porque muda alguns conceitos, mas eu vou trabalhar com cada um deles quando for necessário. Ela tem duas separações principais, a planar e a em coluna. Bem, então, tem a cromatografia planar, métodos cromatográficos planares e métodos cromatográficos em coluna. Tudo bem? Os métodos planares daí são divididos através do tipo de fase móvel e estacionária. Sempre os métodos planares vão usar como fase móvel uma fase líquida. Tudo bem? Daí a fase estacionária pode ser dividida em líquida também, que daí nós temos a cromatografia em papel. Mas, poxa, o papel é sólido. Mas, na verdade, o que faz o mecanismo de separação no papel é a água absorvida. Por isso é chamado de cromatografia líquido-líquido. Tudo bem? Quando eu fizer uma aula de cromatografia em papel, eu vou explicar melhor isso. Já pode ser uma fase estacionária sólida ou de fase ligada, que eu já explico o que é. Nesse caso, nós temos quando cromatografia planar, fase móvel líquida, fase estacionária ou sólida ou de fase ligada, nós temos a cromatografia em camada delgada. Tudo bem? Que também vai ter uma aula só explicando
essa cromatografia. Tudo bem? Mas afinal, o que é a fase ligada, pessoal? Normalmente, as fases estacionárias são a base de sílica. A sílica tem na sua superfície grupos OH, que são os grupos silanóis. Bem, esses são grupos altamente polares. O que acontece, pessoal? Os pesquisadores, os produtores de fase estacionária também, reagem esses silanóis com organosilícios, organosilanóis. Tudo bem? Então tem um silício ligado a 3 hidroxilas e uma cadeia carbônica normalmente longa. Isso que é um líquido. Tudo bem? E a gente chama de silanização essa reação. Então, eu removo a hidroxila aqui, condenso com uma dessas hidroxilas aqui, e acabo ligando esses organosilícios aqui. Então, eu diminuo a polaridade da sílica. Tudo bem? Por isso que é uma fase ligada. Quando eu falo de fase líquida, é um líquido fracamente dissolvido em um sólido. E a fase ligada, aí sim tem uma ligação química, uma reação química que eu faço uma ligação entre um sólido e o líquido, mas na verdade o mecanismo é dado principalmente pelo líquido ligado da fase ligada, tudo bem, pessoal? Eu vou falar muito disso, que é muito importante principalmente para HPLC. Bem, mas isso é a fase ligada de modo breve. Já quando são os métodos em coluna, bem, eu posso ter uma fase móvel gasosa, que deve ter uma cromatografia a gás, o famoso CG. E a minha fase estacionária pode ser um líquido, um sólido ou uma fase ligada. Tudo bem, pessoal? Minha fase móvel também pode ser um líquido, que aí entra a cromatografia líquida, o famoso HPLC. E eu tenho a mesma divisão aqui, pode ser uma fase líquida, um líquido adsorvido num sólido, na verdade, um sólido mesmo, ou uma fase ligada, como eu mostrei no slide anterior. Mas também pode ser um fluido supercrítico, que eu já expliquei para vocês o que é na extração supercrítica. Nesse caso, só vou ter como fase estacionária ou um sólido ou uma fase ligada. Tudo bem, pessoal? Eu pretendo daí trazer, porque daí tem mais divisões aqui, pessoal. Tem mais divisões aqui, mas o principal é a gás fase ligada e a líquida fase ligada. É onde está praticamente o top do desenvolvimento, tanto do CG quanto do HPLC. Não tem fase líquida no fluido supercrítico, né? Porque, óbvio, pessoal, é uma substância a pressão e temperatura acima do ponto supercrítico, eu já expliquei para vocês o fluido supercrítico. Então, se tivesse uma fase líquida aqui, ia ter problema, né? Provavelmente esfriar o fluido supercrítico, ia perder a capacidade supercrítica, ou ia se dissolver também. Então, nas ramificações, pessoal, eu vou trazer quando eu fizer aulas de CG, HPLC, e vou fazer um pouquinho com umas aulas de cromatografia supercrítica, pessoal. Vou ser sincero com vocês, eu nunca vi um cromatógrafo supercrítico. Tudo bem? Muitos professores elogiam bastante porque, assim como na extração, usam muito na cromatografia supercrítica o CO2 supercrítico. Ou seja, eu faço separação e meu resíduo é gás carbônico, que, como brincava minha professora de separação, a professora Carol Collins, é só abrir a janela e você trata da fase móvel. Tudo bem, pessoal? Eu vou trazer algumas aulas sobre fluido supercrítico, mas, vou ser sincero, eu nunca vi. Cromatografias líquida e a gás, eu já cheguei a trabalhar um pouquinho com elas. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a primeira aula de cromatografia. Pessoal, espero que tenham gostado, tenham entendido as diferenças entre as cromatografias. É meio difícil no começo, mas as próximas aulas vai ter alguns conceitos gerais, para a gente fazer nas próximas aulas os mecanismos de separação cromatográfico e alguns conceitos importantes para se ter em cromatografia, alguns aspectos técnicos, na verdade. Depois falar sobre cromatografia em papel, em camada delgada, os tipos de coluna, daí ter várias aulas de CG, de HPLC, daí eu vou ter que falar de detectores, mecanismos de separação de novo, vai ter umas diferenças, tipos de fase móvel. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma aula bem introdutória. Eu sempre gosto de fazer aulas curtas, na verdade, não gosto de fazer aulas muito longas. Mas, na verdade, pessoal, também vou deixar aqui na descrição dessas aulas
o canal do meu professor que eu tive de separações na pós-graduação. Tudo bem? Vou deixar que é o professor Fábio Augusto, ele tem material de primeira qualidade lá. Eu mesmo consulto os materiais dele para montar as minhas aulas. Então, pessoal, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espero vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!